Olá, queridos, como vocês estão? Eu sou a professora de língua portuguesa, Maria Beatriz, e continuaremos a falar sobre as figuras de linguagem, especialmente sobre as figuras de pensamento. Já se inscreva no nosso canal, ative as notificações antes de continuarmos. Isso é muito importante para nós que fornecemos todo o conteúdo com muito cuidado para você. Vamos lá? Então vamos começar a falar sobre as figuras de pensamento, que são figuras de linguagem que nós estamos estudando ao longo dessa sequência de videoaulas. Olha só, as figuras de pensamento na linguística, elas atuam no plano semântico. Dessa forma, elas têm a intenção de alterar sentidos de palavras e expressões e assim relacionar em determinado enunciado ideias e pensamentos. Assim como todos os recursos estilísticos e as figuras de linguagem da língua portuguesa, pretende-se expressar certas particularidades do emissor e estabelecer determinada ênfase em algum enunciado. A primeira figura de pensamento que pontuaremos é a hipérbole. Trata-se de uma expressão de exagero intencional. Nesse caso, que se tenha um recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade em determinado enunciado e estabelecer assim uma ideia de ênfase a partir do exagero proposto pela figura de linguagem. Olha só o exemplo. Eu lhe avisei 1 bilhão de vezes. Esse bilhão não é algo contado, não é algo literal. É só uma forma de exagerar e mostrar que eu lhe avisei diversas vezes, muitas e muitas vezes. Outro exemplo que nós podemos pontuar sobre essa questão está em uma música da banda Titãs, chamada Epitáfio. Em um dos trechinhos dessa música, o locutor fala ter morrido de amor. Isso não quer dizer que se morreu literalmente de amor, mas que existe um exagero quanto ao sentimento amoroso. Viu só o recurso de hipérbole empregado na música? Também é muito comum em poesias, por exemplo. Como uma próxima figura de palavras, temos o eufemismo, que aparece na linguística como o contrário da hipérbole. Nesse caso, o que temos é a intenção de atenuar um pensamento chocante ou desagradável e dessa forma suavizar a mensagem que é passada ao interlocutor. Olha só o exemplo. Os meninos faltaram com a verdade. Nesse exemplo, faltar com a verdade seria sinônimo de mentir. Na intenção de suavizar essa ideia, substituiu-se por faltar com a verdade. Viram só? Outro exemplo que talvez seja mais comum ao seu cotidiano. Em uma situação de vacina ou de injeção, quando uma criança recebe a seguinte mensagem: é só uma picadinha. Na verdade, toma-se um grande susto, mas tenta-se suavizar com o diminutivo. É só uma picadinha. Temos ali o eufemismo. A ironia também é uma figura de pensamento. E nesse caso, ela ocorre quando se tem a intenção de expressar algo, na verdade, com o seu sentido oposto. Olha só o exemplo. O jantar estava uma delícia, sem tempero algum. O fato de estar sem tempero, na verdade, revela que o jantar não estava uma delícia. Ao contrário, ele não estava bom, porque estava sem tempero algum. Olha só a entonação. O jantar estava uma delícia. Outro exemplo, agora em um tom de deboche, que também é característico da ironia. Parabéns! Já utilizou essa expressão? Parabéns não no sentido de parabenizar alguém, de fazer um elogio ou de agradecer por algo. Parabéns no sentido de parabenizar por algo mal feito, por algo que não deveria ter acontecido, de fato com uma ironia explícita, permeada sobretudo de deboche. Parabéns! Está tudo claro até aqui? Podemos continuar? Então vamos lá. A próxima figura de pensamento é a antítese. Antítese dá ideia de antônimos. Na verdade, ocorre quando se emprega palavras com sentidos opostos dentro de uma mesma sentença. O que se tem nesse caso é a intenção de aumentar a expressividade do enunciado, dar ênfase a ele. Olha só o exemplo. Faça sol ou faça chuva, estarei presente. Isso quer dizer que estarei presente a qualquer custo. Sol e chuva como termos que se opõem. Outro exemplo de antítese é uma frase do filósofo Nietzsche. Olha só. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Bem e mal, nesse caso, representam opostos que dá ênfase à citação proposta pelo autor.
Todos esses casos representam a antítese na língua portuguesa. Está claro? O paradoxo é outra figura de pensamento que, semelhantemente à antítese, emprega termos de oposição dentro de um mesmo período a fim de se reforçar determinada ideia. A diferença é que, no caso do paradoxo, tem-se uma ideia de contrariedade dentro de um mesmo sentido, isto é, uma relação ilógica, mas que produz de alguma forma determinado sentido, determinado significado proposto pelo emissor de alguma mensagem. Olha só o exemplo. Estou sonhando acordada. Percebe que sonhar é um verbo associado ao ato de dormir? Acaba sendo contraditório se eu afirmo que eu sonho acordada, porque sonhar é uma reação comum a dormir e não a estar acordada. Estou sonhando acordada, então tem uma relação ilógica a princípio, em seus sentidos literais, mas de fato possui um significado mais profundo. Sonhar acordada quer dizer que algo ilusório, algo maravilhoso tem acontecido. Percebeu? Também como figura de pensamento, nós temos a personificação, ou prosopopeia, também conhecida. Nesse caso, visa-se atribuir a seres inanimados características comuns dos seres humanos, ou mais comuns aos seres humanos. Temos então ações, sentimentos, sensações, todas elas comuns aos seres humanos, relacionadas a seres inanimados. Olha só o exemplo. Durante o eclipse, a lua beijava o sol. No caso, beijar é uma ação referente a seres humanos. E quando eu falo da lua beijar ao sol, beijar o sol, eu estou estabelecendo uma relação de proximidade entre eles comum ao eclipse, mas não literalmente de beijo, já que beijo é uma característica, uma ação de seres humanos. Temos então a personificação. Olha outro exemplo, agora característico de uma fábula de Esopo, bem conhecida, a da lebre e a tartaruga. Olha só. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre a uma corrida. E essa história provavelmente você já conhece. No entanto, o que é importante que ressaltemos agora é a ideia de personificação comum às fábulas. Nesse caso, a lebre caçoar de uma tartaruga, que a ela, a tartaruga, é atribuído a característica de lerda pelo substantivo lerdeza, são termos comuns à associação humana e não a animais. É por isso que nessa fábula e em diversas outras, nós temos como recurso expressivo a personificação. Continuando as nossas figuras de pensamento, temos a gradação, que é a apresentação de ideias em uma sequência crescente em direção ao clímax ou decrescente representando o anticlímax, a fim de dar ênfase, a fim de reforçar determinado sentido. Olha só os dois exemplos, um de clímax e um de anticlímax. Era uma atriz qualquer, mas tornou-se conhecida, famosa, admirada nacionalmente. Viu o aspecto crescente? Outro exemplo, ao contrário. Silenciou-se, tranquilizou-se, dormiu finalmente. Percebeu o anticlímax nesse sentido? O que temos então são dois exemplos de gradação. Tudo certo até aqui? Por fim, como figura de pensamento, nós temos a apóstrofe. Nesse caso, tem-se a interpelação de pessoas ou coisas personificadas. Assim, a ideia é provocar um chamamento, é uma figura de linguagem de chamamento, de invocação. Por essa razão, o que temos é uma função sintática de vocativo. Olha só o exemplo. Ó céus, não poderia ser mais simples. Ó céus como um vocativo. Ou então, amigo, estou lhe esperando. Ó céus e amigo é a marcação dessa figura de pensamento. Então é isso, gente. Do grupo de figuras de linguagem, temos mais uma aula finalizada, as figuras de pensamento. Tudo certo? Vocês conseguiram compreender cada uma delas? Então, enfim, já se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, procure-nos nas redes sociais e acesse o link aqui na descrição do vídeo. Dessa forma você ficará por dentro de toda a nossa rede e de todo o conteúdo publicado diariamente. Nos vemos nas próximas aulas.